Muito boa noite. Ironia do Destino. Dia 29, 9 horas e 9 minutos da noite. Quinto vídeo do nosso assunto, do nosso estudo. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que a Bíblia nos diz? O nosso objetivo, o meu objetivo é levar para vocês um conhecimento dentro da Bíblia. Tem vários estudos por aí, fora da Bíblia, Nós que somos criados numa doutrina bíblica, acreditamos mais no que está aqui dentro do que está fora, Mas tem vários assuntos bons por aí para se aprender, Mas vamos entrar aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 2, o versículo 22 ao 24. E aí tem também o 36, o versículo 36. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmo bem sabeis, a ele que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos, ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Alguns versículos, depois a gente vai ler o 36 também. Aqui também fala só de duas pessoas. E o lindo e maravilhoso também é que nesse assunto das duas pessoas da Santíssima Trindade que estamos tão acostumados a ouvir falar, a gente está vendo vários versículos que provam duas pessoas ao invés de três, Como muitos têm essa fé. Não que seja errado, não que seja também pecado, porque em alguns trechos da Bíblia ela te dá esse direito de acreditar num Deus trino, mas não é assim, não é verdade isso. Mas não que seja pecado acreditar no Espírito Santo, jamais, porque é Ele mesmo, é o próprio Deus em Espírito Santo, em Espírito, invisível, santo porque Ele é puro. Mas também aqui no versículo 24, vamos também entender ao qual Deus ressuscitou. Porque ao qual Deus ressuscitou, aqui quebra aquela regra que quando os muitos dizem que Jesus, no caso Yahshua Mashiach, ele desceu ao inferno e pregou para os espíritos, em cativo. Neste caso aqui, quem ressuscitou o nosso Yahshua foi Deus. E Cristo, realmente, o nosso Messias, dormiu na morte por esses 3 dias. Dormiu sim. Como assim? Aqui fala ao qual Deus ressuscitou. Porque ele estava dormindo no sono da morte dos 3 dias. Rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, pela morte. No caso, aqui nós tivemos dois entendimentos num assunto só. E o versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse mesmo Jesus, Yahshua, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Duas pessoas. Maravilhosamente aqui, mostrando também que o Pai é maior do que o Filho, que o Pai o fez Senhor e Cristo. O capítulo 7 e o versículo 55 e 56. No capítulo 7 de Atos.
o 55 e o 56. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Auxa em pé à sua direita, à direita de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui no caso aqui, cheio do Espírito Santo, quem? Estevão. Estevão foi apedrejado, né? E nesse momento que ele foi apedrejado, cheio do Espírito Santo, aqui muitos vão falar, mas o Espírito estava nele. Não, mas peraí então. Se o Espírito Santo de Deus estava em várias pessoas no momento, não poderia estar unicamente só em Estevão. Estevão, isso. Entendeu? É um modo de entender, de interpretar. É lógico que cada um vai interpretar de um jeito, segundo a crença, segundo aquilo que foi ensinado, mas a Bíblia deu o direito de entender que deu a entender essa parábola, mas o Espírito aqui no caso estava em Estevão. É um pouco perigoso tentar traduzir Bíblia e interpretar. Não é da nossa capacidade mental, espiritual de interpretar Bíblia nenhuma. Temos o conhecimento do que tem aqui. Passou disso, a gente não conhece mais nada, né? Então, ele viu aqui, né, o Cordeiro à direita de Deus. Ele viu duas pessoas. Ah, mas a terceira estava em Estevão, cheio do Espírito Santo. Visto que o Espírito Santo, na verdade, é a força ativa de Deus nas pessoas. De que forma? Uma hora, Deus, o Pai amado, o Pai celestial, Yahweh, visita a gente em espírito, outra hora Jesus em espírito, Yahusha. É simples de entender. Só não podemos ultrajar, blasfemar, falar, maldizer a Bíblia, né, por mal interpretação humana, por um simples fato de querer acreditar naquilo que se vê, ou simples versículo só, isolado, não pode. Tem que ler todo o contexto para vocês aprenderem que ainda a maior referência é para duas pessoas ao invés de três. Não estou desmascarando a Santíssima Trindade, mas a crença de muitas pessoas num Deus trino. Não. Capítulo 8, versos 12. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, Yahusha, né, do Pai Celestial, Yahusha também o Filho, batizavam-lhes homens e mulheres. Mais duas pessoas. O capítulo 11, versos 17. Portanto, se Deus, né, o Criador, lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu, né? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Deus, o Pai e o Filho aqui, duas pessoas de novo. O assunto é delicado, é bastante complicado, mas ainda a Santíssima Trindade está caindo por terra mediante a Bíblia. Não que seja errado acreditar, muito menos também orar ao Espírito Santo, porque é Ele que leva a nossa oração ao Pai Celestial. Que se Deus em pessoa nos visitar, morremos em segundos. Capítulo 20, 21, 24, 28. Capítulo 20, versículo 21, 24 e 28 depois, né? Testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Yahshua Mashiach, o nosso Deus Yahweh. O 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho
da graça de Deus. O 28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Agora o Espírito Santo. Para apacentardes a igreja de Deus que lhe adquiriu com o seu próprio sangue. Toma cuidado neste versículo perigoso, mas é maravilhoso também, que vai falar aqui, vai falar do Espírito Santo e vai falar que Deus adquiriu com o seu próprio sangue. O sangue de quem? De Cristo. Se Yeshua tinha o Espírito de Deus, também o sangue também tinha o sangue de Deus. Escorria nele o sangue puro do Pai Celestial. Talvez misturado agora com a humanidade, segundo as mitologias que a gente vê por aí. Um misto, no caso, Jesus, homem, mas com o Espírito de Deus. Esse sangue aqui, nós vamos ler devagarzinho para tentar entendermos junto. O que eu falaria aqui? Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Né? O Espírito Santo constituiu bispos. Para apacentardes a igreja de Deus, já são segunda, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Aqui esse versículo, a igreja de Deus, aqui esse versículo leva o cordeiro como se fosse o Deus. Mas ele não é, Zé? Com certeza ele é, mas ele não está falando do Criador onisciente, porque a Bíblia ela não contradiz, ela deixa a gente ficar meio maluco no querer saber mais, saber tudo, saber demais. Então, no outro versículo, não viu que o próprio Criador que ressuscitou Jesus? Então, muitas pessoas aqui vai falar que a Bíblia está chamando Jesus de Deus, tá? Mas não onipotente, onisciente, onipresente, o todo Criador do universo. É diferentemente. Mas aqui sim mencionou 3 pessoas. 2, no caso, o Espírito Santo e Deus, e comprou com o seu sangue. No caso, não mencionou 3. Mas quem derramou o sangue? Yahushua. Igreja de quem? De Deus. E quem constituiu? O Espírito Santo. Aqui aparece a referência da Santíssima Trindade. É errado acreditar? Não, Israel, não é errado acreditar. O 21, né? O 22, 4 e o 28. Eu vou dar uma lembrada no 21. O 21 fala só de 2 pessoas e o 24 também fala de 2 pessoas. No 28 dá a entender que Jesus é Deus, não que ele não seja, né? Só que Jesus aqui não é o eu sou, o ele é o que é. Aqui ele é o Deus, né? Formado, criado por o Pai Yahweh. No caso, ele não é Ial, ele é Yahushua, o Filho de Deus. Complicadíssimo, muito complicado, até embanando a cabeça da gente, mas é isso mesmo. Nós vamos tentar entender que hoje ficaremos aqui com esse capítulo, né? Com esse versículo, terminaremos em Romanos amanhã. Então, tem sim o direito de acreditar no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Mas se você pegar o conteúdo todo, que tem muito assunto ainda para a gente aprender, vai ver que foi embananação no tradutor dela, né? Embaraçou tudo. No escritor que a Bíblia teve, né? Embaraçou tudo. Não que o nosso Cordeiro seja o Altíssimo Yahweh, e que o Espírito Santo também não seja um Deus separado dele. Não. Fala-se rápido, então entende-se muito rápido. Mas se você vê o Espírito Santo, é um ajudador, é o próprio, muitas vezes, mencionado na Bíblia o próprio Deus, o próprio Criador,
E o sangue aqui, quem derramou foi o Cordeiro, é Jesus. Então, se você acredita, não é pecado também acreditar nisso, nem um pouco, né? Mas também não blasfema contra a palavra de Deus, porque ela ainda continua sendo pura para nós. Embora pessoas, e muitas pessoas tenham mexido, adulterado, mudado o conteúdo dela, mas tem muita coisa boa para a nossa salvação ainda. Muito boa noite. Obrigado.